Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Cielo, Dani Arte Cristã. Hoje eu tô aqui pra trazer essa peça linda pra vocês, cheia de charme. É uma peça que eu amei confeccionar, é uma capa pra caderno que vem um estojo embutido. Aqui é um bolsinho que eu tenho atrás, ó, pra colocar celular, alguma outra coisa que a pessoa queira, né? Ó. Essa é a parte da frente e eu vou mostrar o segredo que é o estojo embutido. Olha que legal, o estojo fica aqui nessa parte. É bem grande, cabe bastante coisa. E essa é a parte de dentro do caderno. Coloquei também aqui uns marca-páginas. E a alça fica aqui. Essa alça aqui, ela prende o caderno aqui dentro, atrás e na frente. Eu achei muito legal essa peça, linda, muito charmosa. Dá pra fazer também em versão masculina, né, com tecidos masculinos. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é uma peça muito legal, muito bonita e tem uma vendagem muito boa. É isso aí, vamos começar a costurar então? Não esquece de curtir o vídeo se vocês gostarem e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de outras novidades, tá bom? Beijão! Quer aprender a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Bom, gente, vamos começar então. A gente vai começar fazendo o seguinte, ó, a gente vai precisar de uma vez o tecido principal no tamanho de 72 por 32. Para essa medida é para esse caderno que eu tenho aqui. Ó, é um caderno grande, tá? Ó, de 200 folhas, tá? Então eu medi esse caderno dessa forma. Fiz toda a volta nele, tá? E aí ele vai ter que sobrar um pedaço dos dois lados, ó, assim. E mais os 2 centímetros de costura. Então, eu cheguei até uns 72 centímetros, ó, pra ele fazer toda a volta e ainda sobrar esse pedaço aqui, tá? E aqui, eu medi a extensão dele, deixando 2 centímetros pra cada lado, vai dar 32. Então, preciso de um pedaço de tecido de 72 por 32 e uma vez na manta também. Coloquei o tecido principal em cima da manta, passei bem a ferro. A manta que eu uso de gramatura 100, passada bem a ferro, ela achata a manta e deixa a manta mais estruturada, tá? Coloquei uns clips, uns alfinetes pra fixar e vou agora fazer umas costuras assim e assim, que eu quero que a peça fique mais firme com um quilt reto, tá? Vou fazer um quilt reto e aí mostro pra vocês então como ficou. Bom, gente, então eu fiz aqui o quilt reto, ó, que são linhas, né, que eu tracei assim e assim, os 2 sentidos e passei a costura em cima. Então, eu fixei a manta no tecido principal com o tecido principal voltado pra cima, tá? Essa é a primeira parte. Bom, agora nós vamos precisar de 2 tecidos. Vai ser o tecido de principal e o de forro, tá? O principal, então, vai ter 32 por 12 centímetros. E o tecidinho de forro, 32 por 15 centímetros. É um pouquinho maior, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar frente com frente do tecido principal com o tecido de forro, assim em cima, um do outro. E nós vamos posicionar aqui e passar uma costurinha reta, tá? Uma costura do tamanho de um pé de máquina. Depois que a gente fizer essa costura desse lado de cá, depois vamos fazer então o seguinte, a gente vai puxar, depois que essa costura aqui estiver feita, a gente vai puxar ele assim e vai fazer uma outra costura aqui, tá? O tecido de baixo é menor que o de cima, mas a gente vai costurar nas beiradas. A gente vai fazer uma costura aqui, vai puxar assim, fazer uma outra costura aqui. Porque na hora que eu desvirar, eu quero que fique um falso viés dos dois lados, pra ficar um acabamento bonito. Então, gente, ó, eu costurei assim, tá? Essa parte aqui ficou mesmo sobrando um pouco, ó. Que eu fiz, né, costurinha ali nas beiradas. Agora a gente vai desvirar. Aí eu vou desvirar e vou passar a ferro, tá? Ó, deixei as laterais abertas, tá? E costurei só a parte de cima e a de baixo. Aí agora eu vou assim, assentar assim, ó. Vai ficar com essas duas beiradinhas aqui, que é o acabamento que eu quero dar, ó.
tá? Como se fosse um viezinho. Então, agora eu vou passar a ferro. Passei a ferro, agora eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui, pra dar ficar um acabamento melhor também na peça, tá? Aqui onde começa um tecido e outro, eu vou passar uma costurinha reta. Agora, então, a gente vai fazer a parte do zíper, tá? Nós vamos precisar de 32 centímetros de zíper, no meu caso. E a gente vai fazer um acabamentozinho, então, nas duas extremidades. Eu estou usando aqui pedacinhos de 5 por 5, tá? Aí eu vou colocar assim, na beiradinha, tá? De um lado e do outro. Aí eu vou passar uma costura reta aqui, pezinho de máquina, assim, com o lado de dentro pra dentro, tá? Ó, o lado de dentro do tecido tá pra dentro. Eu vou passar uma costurinha reta aqui. Então, no momento em que eu fiz a costura aqui, tá? Coloquei, ó, virado do avesso. Que eu desviro, ele fica com acabamento legal, ó. Tá? E do outro lado também, ó. Eu costurei assim, né? Com os dois pedacinhos, frente com frente no zíper. Quando eu desviro, ele fica assim. Fica um acabamento bem legal. Então, a gente vai precisar também, para fazer agora ali no zíper, o bolsinho, né, o estojinho, a gente vai precisar de um pedaço de plástico cristal. Eu não tenho uma gramatura certa, até porque eu tenho esse plástico já faz muito tempo, eu não sei te dizer a espessura, mas ele é um plástico grosso, ele é tipo aqueles plásticos de... sabe aquele plástico que a gente coloca, usa como toalha de mesa também, que a gente compra em rolo, assim? É mais ou menos aquela espessura, tá? Uma espessura grossinha, não pode ser um plástico muito fino, ele tem que ser grosso, tá? Então, a gente vai pegar um pedaço, então, de 15 centímetros por 32. Vamos fazer um viés. Pode ser um viés pronto, mas nesse caso eu fiz com um pedacinho de tecido que combina. Eu dobrei as duas extremidades pra dentro e depois dobrei ao meio novamente e passei a ferro, tá? Então, ficou um viezinho que eu fiz. Agora, a gente vai pegar e vai colocar numa das extremidades do plástico, assim, tá? Fazer um sanduíche ali e passar uma costurinha reta ou trabalhada. Então, gente, já fiz aqui a costura no plástico, tá? Ó, ficou assim. E agora a gente vai colocar aqui do outro lado, no zíper, ó. Agora a gente vai pegar ele assim, tá? Vai colocar aqui, ó, na parte da frente. Ó, os dentinhos estão pra cá. E a gente vai passar uma costurinha, então, reta ou trabalhada pra fixar aqui assim, tá? No zíper. E do outro lado do zíper, eu fiz um outro viés, ó, daquele mesmo jeito, dobrando as extremidades, depois dobrando ao meio de novo, passei a ferro. E aí eu vou fazer um sanduíche do outro lado do zíper, ó. E vou fechar assim. E vou passar uma costurinha, tá? Então, vai ficar dessa forma, o zíper ali no meio, tá? Então, gente, ó, ficou assim, tá? Desse lado aqui, então, o viés, tá? E desse outro lado aqui o viés com o plástico, tá? Ficou dessa maneira e aqui dos ladinhos, então, ficou o acabamento. Agora, a gente vai colocar depois esse aqui, o nosso estojinho, na nossa capa para caderno. Agora, nesse momento, a gente vai pegar e vai colocar aqui sobre o tecido de forro as peças que a gente terminou de fazer agora. A gente tem, então, um tecido de forro do mesmo tamanho do tecido principal, né? Aquele que a gente fez o quilt. E agora a gente vai colocar assim, dessa maneira. Nessa extremidade, a gente vai colocar o plástico com o zíper, que vai ser o nosso estojinho, nessa extremidade aqui, tá? Depois a gente vai colocar aquela tira que a gente fez, ó, aquela tira para prender uma das abas do caderno. A gente vai colocar aqui logo em seguida. Posicionar aqui. E ao lado eu vou colocar uma fitinha mimosa, que vai ser o nosso marca-página, tá? Mais ou menos aqui assim. Vou fixar. Ó, vou passar as medidas pra você. Eu fiz de olho, tá? Mas é aproximadamente assim, ó. O plástico, então, ficou mais ou menos uns 12 centímetros de plástico aqui da beirada. Depois aqui do viés até o iniciozinho aqui dessa nossa tira, 7 centímetros.
E depois 3 centímetros, então, entre essa faixa e o nosso marcador de página, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia de como vai ficar. No caso, então, a capa vai entrar aqui, tá? Essa é a frente do caderno. Então, a frente do caderno, essa aba vai ser dobrada, né? No caso, a gente vai costurar posteriormente aqui, então ela vai ficar assim. Tá? A frente assim e as costas, no caso, com essa tira, tá? E a parte do estojinho fica sendo a parte da frente da nossa capa. Aqui vai ter o botão e o elásticozinho para fechar, tá? Vai ficar assim, então, disposto dessa maneira. Eu vou fazer, então, uma costura aqui pra gente fixar, tá? Essas coisas aqui e esse aqui também. Eu vou passar uma costura de fixação só, tá? Pra gente poder depois trabalhar e juntar a frente com a parte do forro e ficar melhor pra gente costurar, tá? Fica mais retinho. Então, eu vou só passar um zigue-zague aqui, desse lado e aqui, pra fixar essas peças aqui no tecido de forro. Então, agora a gente vai fazer o bolsinho da parte de trás da nossa capa, que é pra colocar um celular, alguma coisa assim. A gente vai precisar de um pedacinho, então, de 20 por 15 do tecido principal, de outro pedaço de 22 por 15 no tecido de forro, um pedaço de 10 por 15 no tecido principal e 10 por 15 no tecido de forro. No tecido principal da parte menor, de 10 centímetros, eu dobrei ele ao meio, tá? E fiz um corte assim mais arredondado na extremidade, porque ele vai ser a nossa aba que vai fechar o bolsinho e eu quero que ele fique com esse detalhe aqui arredondadinho. A gente vai pegar então, frente com frente, essa parte menor da aba, vamos botar um em cima do outro, começar uma costurinha daqui, fazendo toda a volta e terminando aqui, deixando um pedacinho pra desvirar. No bolso, a gente vai pegar frente com frente também, colocar um em cima do outro. Vocês notem que o tecido de forro é menor do que o tecido principal, ele é de propósito também. A gente vai colocar assim, bem certinho na extremidade, passar uma costura reta aqui, na parte de 15 centímetros. Depois a gente vai puxar assim e passar uma outra costura reta aqui na outra parte de 15 centímetros. E depois a gente vai desvirar pelas laterais. Então, aí agora, eu já fiz a costura aqui, em toda a volta, eu vou desvirar, tá? Essa vai ser a nossa abinha. Vou pegar pelo buraquinho aquele que a gente deixou, vou desvirar. Ajeito aqui com uma agulha, pode ser uma agulha de tricô, ou até com a ponta da tesoura também, dá pra gente desvirar. E ajeitar bem os cantinhos, tá? Pra ficar bem certinho. E essa parte aqui, que é o corpo do nosso bolso, a gente também vai desvirar. Aí a gente vai fazer o seguinte, de um dos lados, a gente vai deixar bem retinho assim, e do outro vai sobrar um pedacinho, tá? Porque eu quero que fique com esse detalhe aqui. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai passar ferro, vai assentar bem. Depois que a gente passar ferro, a gente vai desvirar, tá? E aí sim, a gente vai passar uma costura aqui em toda a volta e aqui deixando um pedacinho pra desvirar, tá? Nas duas laterais, então. Pronto, então, agora a gente vai... Passei a costura nas laterais, agora a gente vai desvirar aqui pelo buraquinho que eu deixei também. E vai ajeitar bem os cantinhos com a ajuda da agulha e passar ferro pra sentar bem, tá? Então, agora a gente vai pespontar aqui, ó, tá? Vou passar uma costurinha em volta pra fazer um acabamento. E na parte do bolso também, tá? Eu vou passar uma costurinha aqui e nas laterais pra fazer um acabamento, tá? Agora, a gente vai pegar, então, a parte da frente, tá? Aquela que a gente fez, tá? Com a manta que a gente fez o quilt, tá? E nós vamos posicionar o bolso aqui onde eu quero costurar. No meu caso aqui, ele vai, pra ficar bem nas costas do meu caderno,
eu vou posicionar ele, deixa eu dar uma olhadinha aqui qual é o espaço. Vou medir aqui para vocês terem uma noção, tá? Ele vai ficar de uma das extremidades aproximadamente 23 centímetros e da outra 39 centímetros, tá? Esse vai ficar o local. Aqui na parte de baixo ficou com 5 centímetros e aqui na parte de cima 8 centímetros, tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa abinha, vou colocar aqui pra dentro, um pouquinho além aqui, um pouquinho pra dentro, assim, tá? Da onde vai ficar o bolsinho. E vou colocar um alfinete. Tá? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui pra prender a minha aba, tá? Bem aqui no finalzinho. E também eu vou passar então uma costura nas laterais do bolso e aqui embaixo. E vou fixar o bolso aqui nessa peça. Então, ó, eu fiz a costura aqui em volta, tá? E prendi o bolso, ó. E a abinha, eu costurei aqui antes de fechar, tá? Costurei ela aqui, ó. Aí ela vai ficar assim. E agora eu vou colocar um bolsinho de pressão aqui, um botão de pressão aqui. Então, agora na parte mais estreita, tá? Do bolso pra cá, onde é menor, ó, é o de 23 centímetros, eu vou dobrar no meio, assim, a parte da frente, e vou dar uma arredondada, tá? Aqui no canto, só pra ficar mais charmosa a nossa capa, tá? Eu vou cortar o olho, mas se quiser pode usar alguma coisa, uma xícara, um CD, alguma coisa assim pra riscar antes, tá? Só pra ele ficar bonitinho, arredondadinho. Agora, a gente vai montar nossa peça. A gente vai pegar aqui a parte do forro, que a gente já costurou aqui, já fixou, né? Vamos pegar aqui a parte da frente, colocar dessa forma, tá? A parte menor, essa arredondadinha que a gente fez agora, vai ficar pro lado do plástico, vai ficar pro lado do estojinho. Então, a gente vai colocar assim, vai posicionar bem certinho. E nós vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando um pedacinho para desvirar. Certo, então, eu já fiz a costura em toda a volta e agora eu vou desvirar pra gente ver como que ficou. Ficou dessa forma, tá? Agora, eu vou colocar aqui aquele espacinho onde a gente deixou pra desvirar. Eu vou colocar pra dentro e vou passar a ferro pra assentar bem, tá? Agora, então, a gente vai fazer o seguinte. Já passei a ferro, já estabilizei. Eu vou fazer agora uma costura aqui, ó, pra fechar, porque aqui ficou aberto ainda, né, o bolsinho. Então, eu vou passar uma costurinha bem aqui pra fechar e vou pegar tudo junto, tá? Se tu não quiser que essa costura apareça desse lado, tu pode fazer isso antes, tá? De montar a peça. Mas eu gosto até porque ele ajuda a firmar, né, mais o tecido principal no forro. E como tem um quilt, vai ser só uma costura a mais, então eu não me importo, eu gosto de fazer assim. Agora no final, vou fechar aqui o nosso bolsinho. Vou fazer o seguinte também, vou pegar a régua, vou medir aqui 10 centímetros, ó, e vou riscar 10 centímetros, assim, e vou riscar aqui. Vou dobrar essa parte aqui pra cá, assim, tá? E eu vou fazer agora uma costura pé de máquina em toda essa volta, com essa parte aqui dobrada, porque aqui vai ser onde vai ficar a aba do caderno. Toda essa volta aqui eu vou fazer uma costurinha, vou pespontar pra ficar um acabamento melhor, mais bonito. Então, agora, eu fiz a costura toda em volta, ó, tá? Pespontei tudo em volta.
Prendi aqui, ó, então agora o nosso estojinho tá fixo, tá preso, tá? E essa aqui, então, é a aba onde vai o caderno, tá? Aqui dentro vai o caderno, ó. E o bolsinho aquele ficou aqui atrás, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu marca-página, eu vou colocar duas pérolazinhas, tá? Aqui no final, porque eu quero que dê um detalhe. Pronto, coloquei as duas pérolas aqui. Agora, a gente vai fazer o botão pra fechar, tá? Eu quero que ele feche aqui, com o botão e o elásticozinho. Eu vou usar esse botão, só que eu não vou usar ele assim do jeito que ele tá. Eu peguei um botão bem grande. Vou pegar um pedaço de manta e vou forrar ele, tá? Eu vou colocar um pedaço de manta aqui, assim, e vou fazer um fuxicão aqui e colocar o botão dentro com a manta, pra ficar revestido o botão. Então, agora eu revesti o botão, tá? Fiz um fuxico. Agora eu vou posicionar ele aqui e vou costurar, pegando só o tecido da frente, eu não vou pegar o forro, tá? Vou posicionar o botão aqui onde eu quero que ele fique, bem no centro. Então, gente, ó, terminei de colocar o botão. E aí eu coloquei desse lado de cá, na aba, um elásticozinho, tá? Eu costurei aqui desse lado na frente e coloquei um lacinho de fita e um enfeite aqui pra esconder, então, a costurinha ali do elástico, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Essa é a parte interna, essa é a parte externa, tá? Vou colocar o caderno. A gente vai pegar a parte da frente do caderno, vai colocar aqui. E a capa do lado de trás, aqui. Tá? A gente vai fechar assim, então. O marca-páginas fica aqui dentro. Ó. Ele ficou assim. Esse bolsinho, a gente pode colocar caneta, borracha, apontador, marca-texto, né? Ó, que ficou o estojinho. E aí eu fecho assim, dessa maneira, e venho aqui com a abinha e prendo no elástico aqui no botão, tá? Essa é a frente e essa é as costas. Ó, com o bolsinho, e aí é que eu posso colocar um celular, colocar qualquer coisa que eu quiser, dinheiro, né? Enfim, mas fica mais um bolsinho. Então, essa é a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal, muito fácil de fazer e eu achei que ficou uma peça muito bonita, tá bom, gente? Espero vocês, então, no próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de novidades, tá bom? Beijão e até o próximo!